Bom dia a todos vocês aqui presentes. Gostaria de agradecer a presença de cada um, cumprimentar, e aí peço licença a todos, de maneira especial, o André Farias, presidente do LIDE Futuro, que nos recebeu há cerca de 20 dias aqui, cumprimentar Sofia Lins, presidente do LIDE Mulher, e na pessoa deles eu cumprimento todos os diretores e conselheiros, e um cumprimento especial ao anfitrião de hoje. Aliás, é conjunto, LIDE Pernambuco com o LIDE Mulher, mas cumprimentar ao meu amigo Drayton, e que, mais uma vez, nos dá a oportunidade de estar aqui. Cumprimentar também e agradecer pela presença do governador João Lira, que, para mim, eu gosto sempre de relembrar e de dizer isso, é um privilégio poder conviver, de certa forma, com o senhor governador, através de sua filha, Raquel Lira, com quem eu me encontrei na Assembleia e enxergo muito de mim nela e muito dela em mim. Drayton, eu gostaria de, mais do que agradecer, parabenizar pela iniciativa. Em menos de 20 dias, a gente está aqui pela segunda vez para debater, para discutir, não simplesmente do ponto de vista dos problemas da cidade do Recife, mas principalmente de suas soluções. E eu queria muito, e esse era um desejo, de poder que um momento como esse se repetisse, que eu tivesse a oportunidade de conversar, né, e quisera eu ter a oportunidade de conversar com todos os cidadãos recifenses, para olhar olho no olho, para pegar no braço, para trocar uma ideia, para escutar o que eles têm a dizer, porque é só dessa forma que eu acredito que a gente vai enfrentar o primeiro e talvez o mais grave de todos os problemas aqui colocados, que foi colocado, inclusive, eu queria cumprimentar Carlos Augusto, que é o problema da representatividade política e da falta de confiança da população em relação à política e aos políticos. E, pensando nisso, eu fico sempre perguntando qual a saída, se existe uma saída para essa falta de credibilidade, essa crise de responsabilidade que não seja, e aí vejam os senhores, através da própria política. E, felizmente ou infelizmente, para mim, felizmente, não existe uma outra saída, senão a gente mostrar às pessoas que, quando eu falo de política, eu não estou falando absolutamente nada a ver com o que a gente liga a televisão e enxerga e assiste todos os dias, com o que a gente abre o jornal e lê todos os dias. Operações para lá, flagrantes para cá, nada disso que vocês estão vendo é política. Isso tem outro nome, que o decoro não me permite dizer aqui qual o verdadeiro nome dessa prática. Eu estou falando da política de verdade. Existe a política e a não política. O que nós estamos vendo e que causa essa crise de representatividade e essa descrença é a não política. Eu estou falando da política. Estou falando da política que eu exerci e exerço há 12 anos na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, dos quais 10 como vereadora. E que me trouxe uma experiência de conhecer a cidade a partir da sua pluralidade, dos muitos recifes que existem, a partir de seus contrastes e a partir da sua gente. E, cada vez mais, eu me convenço que a política ela é, sim, um instrumento de transformar a vida das pessoas. E fazendo essas andanças, conversando, conhecendo e acompanhando e tentando fazer do problema das pessoas o meu problema, da realidade das pessoas a minha realidade, para poder fazer da luta delas a minha luta, eu me deparei com algumas coisas que me chamam muito a atenção. Duas delas, a ausência do governo e a ineficiência do governo. Teve um dia que eu estava numa comunidade, essa comunidade não existe mais, porque ela foi retirada para a construção da Via Mangue, era a comunidade da Xuxa, no final da Rua Maria Carolina, em Boa Viagem, e lá eu estava conversando com uma senhora que tinha acabado de descobrir que o filho era diabético. E ela estava muito preocupada, porque o médico não fez medo a ela, mas o médico contou a ela todos os riscos da diabetes numa criança da idade dele, era uma criança de 6, 7 anos de idade. E ela muito preocupada, porque como era que ela ia fazer na escola? Porque a merenda que ele comia na escola não era uma merenda adequada para ele.
E ela não tinha dinheiro para comprar a merenda, para comprar o lanche dele e mandar ele para o colégio com o lanche adequado. E aí eu pensei, isso é ausência de governo, isso é ausência do Estado. O Estado precisa estar presente junto dessas pessoas. E daí surgiu a ideia de fazer uma lei que obriga o município a oferecer merenda adequada para as crianças nas escolas que tenham intolerância à lactose, doença celíaca e diabetes. Essa foi uma ação que, como parlamentar, eu pude fazer. Mas aí eu, andando pela UR7, fui no posto de saúde de lá, encontrei com a coordenadora do curso, e ela muito orgulhosa do trabalho, até porque ela tinha que estar diante das condições que eram postas para ela desenvolver o trabalho dela. Ela chegou muito orgulhosa e disse, mas aqui a gente tem, de todas as pessoas que nós atendemos, dentro do que preconiza o Ministério da Saúde para o Programa Saúde da Família, nós temos aqui o cadastro de todas as pessoas que são hipertensas, que são diabéticas, pacientes acamados que precisam que o médico da família vá até a sua casa. E aí eu disse, e o remédio da hipertensão e da diabetes chega? Ela disse, eita, vereadora. Na época eu era vereadora. Eita, vereadora, nem sempre chega. E aí a gente se depara com a ineficiência do Estado, com a ineficiência do governo, que tem condições e tem perna para chegar até o cidadão, mas porque se organiza mal, não chega. E é exatamente a partir dessa experiência, com essa experiência de ter vivido, de ter mergulhado dentro do Recife durante esses anos, que eu quero ser prefeita da cidade. Eu quero ser prefeita da cidade não para liderar um governo, mas para liderar um processo social de transformação da vida das pessoas. Para ser indutora desse processo, para que cada um se sinta dono da cidade e dono do seu futuro. É a única forma que eu vejo para que a gente consiga chegar a soluções exequíveis, a soluções que sensibilizem e que envolvam a sociedade na execução dessas soluções. E aí, diante disso, a gente trouxe alguns exemplos em algumas áreas de atuação da prefeitura daquilo que a gente pensa para uma gestão. Para uma gestão diferente da que está aí, mas para uma gestão que não tenha milagre, não tenha solução mirabolante, não tenha nada impossível de se fazer. Difícil, tem difícil, tudo é difícil. Aliás, só tem graça quando é difícil, porque o que vem fácil, vai fácil. Então, a gente precisa de dificuldade para dar valor às coisas. E aí, dentro daquilo que a gente pensa, a gente trouxe uma primeira questão, que é a questão da sustentabilidade. Não se trata de proposta específica para a sustentabilidade, porque a sustentabilidade é um conceito que deve permear toda a administração pública. Ele é um conceito transversal a todas as políticas, porque se trata de uma ética intergeracional, que significa deixar para o meu filho, para o meu neto, para as gerações futuras, uma cidade pelo menos igual ao que eu recebi, mas que deve deixar uma cidade melhor do que aquela que a gente recebeu. Isso está, inclusive, preconizado no Estatuto da Cidade, onde diz que todo cidadão tem direito a uma cidade sustentável. E visto que a sustentabilidade precisa permear toda a gestão pública, todas as ações governamentais, nós não podemos perder de vista a questão do planejamento urbano. Para planejar o Recife, a gente precisa ter o olhar do Recife metropolitano. Não o Recife de 1.600.000 habitantes, mas o Recife de 3,5 milhões de habitantes, que compõe a nossa metrópole, e uma metrópole que não é uma metrópole policêntrica. Então, todas as consequências da aglomeração urbana está concentrada no Recife. Nós sofremos a consequência dessa aglomeração e dessa falta de planejamento e divisão metropolitana. E, para isso, nós temos vários instrumentos preconizados no Estatuto da Metrópole, no Estatuto da Cidade, que nós precisamos nos fazer valer deles, desde o IPTU progressivo até a outorga onerosa, transferência do direito de construir, enfim, são elementos previstos que nos dão a condição de planejar e de construir uma cidade melhor. Sobre a gestão. Primeiro, a gente precisa reduzir o tamanho da máquina. Aí esse é um consenso, pelo menos naqueles que hoje não estão dentro da prefeitura, de que a máquina do tamanho que está, ela não funciona.
são 27 secretarias, 10 unidades supervisionadas, são 72 secretários executivos. E, para se ter uma ideia, o aumento de 2012 a 2015 nos gastos com funções gratificadas e cargos comissionados foi de 57%. Nós saímos de 65 milhões para 103 milhões até 2005, e isso aumentou nesse ano de 2016. Melhorar a qualidade do gasto. O Recife tem uma renda tributária per capita de R$ 871 por pessoa. A gente não pode dizer, é a maior do Nordeste, a gente não pode dizer que o Recife é uma cidade rica, mas estamos muito longe de ser uma cidade pobre que se paralise por falta de recursos para investimentos. E aí a gente precisa mensurar a qualidade dos gastos, o retorno desses gastos. E, para isso, é fundamental que a gente crie um comitê de avaliação da qualidade dos gastos. Fortalecer o controle interno. Não tem como a gente ter a eficiência nos gastos, reduzir a máquina, construir um padrão de qualidade, se a gente não tem um controle interno forte. O controle interno, e aí os senhores são empresários, sabem que na empresa de vocês, independente de quem seja o gerente, de quem seja o gestor, se precisa de uma auditoria permanente para corrigir rumos, para apontar descaminhos, para apontar soluções mais eficientes. E assim tem que ser dentro do poder público. E o controle interno, ele é visto muitas vezes como chicote nas costas do gestor, mas, na verdade, precisa ser olhado com outros olhos, com os olhos de construir uma gestão com um padrão de eficiência muito maior do que aquele que a gente costumeiramente fala que o serviço público tem. Porque na empresa privada o dinheiro tem que ser bem gasto e tem que ser medida a sua eficiência, e no meio público, na gestão pública, não. A gente precisa aprender a olhar a gestão pública com um outro olhar. Transformar o Monitora Recife, que é uma plataforma que a gente criou de acompanhamento das ações do governo, em lei, criando uma cultura de responsabilização e de acompanhamento da sociedade das ações do governo, para que as coisas efetivamente aconteçam e virem realidade. Criando uma cultura de accountability. E esse é um conceito inexistente dentro da esfera pública. Criar um padrão de qualidade na esfera dos serviços, na esfera pública, na esfera dos serviços. E o que é que significa isso? Eu queria trazer 2 exemplos em 2 áreas que elas são neofrágicas dentro da administração: saúde e educação. O Recife tem mais de 300 escolas municipais. E essas escolas, cada uma, tem um padrão e uma forma de atuação, de acordo com o que pensa a diretora. Isso traz como consequência você ter uma escola que, apesar da estrutura deficiente, tenha um IDEB lá em cima, ou lá em cima não, mas um IDEB razoável, dentro da meta estabelecida para o Brasil pelo Ministério da Educação, e faz com que você tenha outras escolas, às vezes até numa condição física um pouco melhor, com um IDEB muito diferente. Então, se você fizer a curva, a linha, você tem isso aqui dentro do padrão de educação. E a gente tem que ter um padrão e oferecer às nossas crianças a mesma qualidade do ensino, independente de se elas estejam nos Coelhos, no Ibura, na UR7, na UR1, se elas estejam em Casa Amarela, se elas estejam no Arruda. Enfim, as crianças precisam ter um padrão de qualidade no ensino oferecidos a ela e um envolvimento dos professores para que isso seja construído em conjunto. Na saúde, nós temos 126 unidades de saúde no Recife, mais 5 de saúde da família, mais 5 hospitais, entre hospitais e policlínicas, 6, aliás, contando com o Hospital da Mulher e considerando o Cravo Gama, que continua fechado. A Cravo Gama continua fechado. E nós não temos um padrão. Nós temos as unidades mais novas, as unidades mais recentes, são unidades que atendem bem o seu paciente, sem a oferta do remédio, mas atende bem, mas chega a atender o paciente.
E você tem unidades que são unidades mais antigas, com 30 anos de existência, com 20 anos de existência, com 25 anos de existência, e que tem uma qualidade no serviço, não fosse pela dedicação dos profissionais, que eu não sei qual seria o resultado em relação àquelas pessoas que são ali atendidas. Aliás, a gente sabe o comprometimento da saúde delas, até porque, se a gente faz o que preconiza o programa Saúde da Família e a gente cuida do paciente do ponto de vista da prevenção, a gente tem, inclusive, economia de recursos em relação a isso. E a gente não tem esse padrão. Eu dou muito o exemplo da UPinha da Avenida Norte, que é uma UPinha nova, que tem mais ou menos um ano e meio de inaugurada, e a 500 metros dessa UPinha, descendo pela Praça do Trabalho, pegando à direita, você vai ter o Centro de Saúde Mário Ramos, que tem 30 anos de existência. Enquanto você tem a UPinha funcionando de uma maneira perfeita, você tem o Centro Mário Ramos, que atende uma outra parcela da população, vizinha uma da outra, mas que está com muro caído, porta derrubada, infiltração, banheiro interditado. Nós precisamos ter um padrão de qualidade para oferecer às pessoas. Mobilidade é um problema que afeta a todos. Não tem como não resolver a mobilidade sem priorizar o transporte público, ampliando as faixas azuis existentes e equipando todas, absolutamente todas, de fiscalização eletrônica. Estabelecer os corredores de pedestres como prioridade, que são as calçadas. Fiquei feliz com o que eu vi ontem, porque o plano de mobilidade, que está atrasado e que espero que seja apresentado logo, logo à Câmara, dentro dos padrões técnicos desejáveis, encare realmente esse problema, fazer cumprir a legislação de carga e descarga, isso é óbvio. Isso é óbvio, a qualquer hora do dia tem um caminhão carregando e descarregando mercadoria. Não pode, tem que cumprir, tem que multar, tem que apreender, tem que fazer valer a lei. E quem dá esse exemplo é o poder público. E ampliar o uso de tecnologia na gestão do trânsito, como é o caso de Salvador, usando aí o Waze, junto com as informações da gestão. Meio ambiente. Estimular construções sustentáveis, com claros incentivos. Precisa, sim, de incentivo e tem que parar com esse preconceito de dar incentivo à iniciativa privada para que ela redesenhe. O nosso grande desafio é mudar a nossa matriz energética. O Recife, eu fui para cima de um empresarial aqui na Ilha do Leite, lá na Ilha do Leite, que tem placas coletoras solares, e isso precisa virar uma realidade. O teto verde é uma realidade, mas muito mais verde do que o teto verde é o teto que coleta energia solar para transformar em energia de consumo. E isso é possível. Implantar uma política de gestão do lixo, né, acabar com essa quebra de braço com o Tribunal de Contas de como deve ser o lixo do Recife e atender ao que diz a cadeia produtiva, levando em consideração o papel importantíssimo dos catadores. Cuidar do Rio Capibaribe, parar de despoluir, tirar as palafitas, porque isso é um programa habitacional, isso cuida das pessoas e isso cuida do nosso rio. Não sei se os senhores sabem, mas a dragagem do Rio Capibaribe parou porque barrou nas palafitas da Ilha do Leite e o empresarial lá, Vila Brasil, há 7 anos sem ser entregue. E liderar a articulação, de uma vez por todas, para que a gente possa ter os parques da Tamarineira e dos Manguezais uma realidade no Recife. Segurança. Falar de segurança do ponto de vista do município é falar da manutenção da cidade. Todos os estudos mostram que cidades degradadas são mais violentas. Então, a gente precisa cuidar da iluminação, o Recife precisa ser fortemente iluminado, recuperar as áreas urbanas degradadas, a manutenção dos espaços públicos cotidianamente significa, não é para existir a Operação Inverno, não, é para ter manutenção permanente. Não é para existir a Operação Tapa-Buraco, não, manutenção é manutenção e conservação. Então, essas coisas precisam ser encaradas. E a recuperação dos centros sociais urbanos. O Recife tem 6 centros sociais urbanos. Um virou o Compaz, muito bom, ótimo, agora a um custo de R$19 milhões, onde eu preferiria reestruturar o Centro Social Urbano Afrânio Godoy para entregar à população. Está cuidando da piscina do Compaz? Cuidava da piscina que tinha lá, ela não precisava ficar verde, né? E um combate ao crack, para que você tenha, de fato, uma interação com a sociedade na busca de ampliação e de adequação da rede de acolhimento e de prevenção em relação às drogas. Essas são algumas coisas que nós estamos construindo pela vivência, pelo diálogo, trazendo as pessoas para junto. Gostaria aqui de aproveitar nesse momento, a gente vai aprofundar durante as pesquisas, mas aproveitar também para convidar os senhores a fazer parte dessa construção. A gente lançou na plataforma do Facebook o Você Prefeito, Você Prefeita,
onde a gente recolhe as sugestões das pessoas para as mais variadas temáticas, mais do que essas que estão aí. E daí a gente fazer uma construção verdadeiramente com a participação das pessoas, escutando as pessoas e que pode refletir uma melhor solução para a vida de cada um. Agradeço mais uma vez e fico aqui à disposição para as perguntas.